Olá, tudo bem? Bem-vindo aqui à nossa aula sobre Paulo Freire, sobre o livro Pedagogia da Autonomia. Essa obra de Paulo Freire é dividida em 3 capítulos, né? O primeiro capítulo é sobre prática docente, né? O segundo capítulo vai falar sobre a relação entre ensino e conhecimento. E o terceiro capítulo vai falar sobre essa questão da especificidade que é o ensino, né, para a nossa espécie humana. Então nós vamos aqui passar em cada capítulo e os seus tópicos fazendo uma síntese sobre o mesmo, ressaltando sobretudo aqueles temas que são mais caros ao seu concurso, ok? Então bora lá juntos nessa aventura freiriana. Então o capítulo 1 ele traz sobre a prática docente, né? O título do capítulo 1 do livro Pedagogia da Autonomia é Prática Docente, uma primeira reflexão, ok? No tópico 1 já, Paulo Freire vai dizer que ensinar exige rigorosidade metódica. Aqui Paulo Freire quer desvincular a função ou o ofício de professor da função do ofício de serventia, né? O ensino exige método. Professores são especialistas em métodos de ensinar. O ensino é um método científico, ou seja, ele prescinde de racionalidade. E quando o ensino ele compreende a importância dos métodos, os alunos deixam de ser apenas sujeitos sobre os quais são depositados os conhecimentos, os conteúdos pré-estabelecidos, naquilo que chamamos, ou que Paulo Freire chamou de educação bancária, e passam a ser sujeitos capazes de pensar e de produzir ciência naquilo que nós chamamos de uma educação libertária. O tópico segundo é que ensinar exige pesquisa. A pesquisa é o processo de confronto das suas teorias ou das suas hipóteses com a própria realidade, né? Não existe ensino sem pesquisa, ou não existe pesquisa sem ensino. Por isso que um educador, para Paulo Freire, ele deve ter aqui a curiosidade para se aprofundar em assuntos diferentes, de forma que ele não eduque apenas a outras pessoas, mas ele eduque a si mesmo. O educador ele tem que pesquisar, não é somente no ato de ir lá no Google ou no enciclopédia ou em um livro buscar respostas para alguma questão que ele tenha, mas a pesquisa se dá no ato do confrontar das suas práticas, das suas hipóteses, das suas ideias com a realidade do ato de ensinar, e daí elaborar suas teorias. O ponto 3 vai dizer que ensinar exige respeito aos saberes dos educandos. Aqui nesse capítulo é recomendado que o professor e a escola respeitem os saberes e os conhecimentos que os alunos, que os estudantes, né, ou educandos, como queiram chamá-los, eles trazem, né, principalmente os estudantes de classes populares. É necessário, né, vai dizer o Paulo Freire, que essa experiência extra-classe deles seja aproveitada. Porque se essa experiência ela vem para dentro da escola, isso traz uma autoestima para o educando, enriquece a prática pedagógica e torna muito mais fácil o ofício do professor. O ponto 4 diz que ensinar exige criticidade. Aqui Paulo Freire acredita que entre a ingenuidade e a criticidade há uma superação. E essa superação ela vai se dar por meio do exercício crítico da capacidade de aprender, a curiosidade, mais uma vez, né, que vai sendo superado esse aspecto ingênuo, né, e ela passa a ser uma curiosidade
epistemológica, ou seja, uma curiosidade científica metodologicamente embasada. No tópico 5, Paulo Freire vai dizer que ensinar exige estética e ética. A promoção da ingenuidade ela é necessária, mas ela não deve ser feita sem um rigor ético e um rigor estético. Esse rigor ético é quando eu faço essa promoção, né, ou essa passagem da ingenuidade, da curiosidade ingênua para a curiosidade epistemológica, né? É quando o aluno ele não se pergunta de qualquer maneira, ele pergunta sobre as coisas, sobre a realidade, a partir de pressupostos ou de métodos científicos. Porém, essa passagem tem que ser feita na perspectiva ética, ou seja, permitindo que o sujeito seja plenamente consciente do processo. E numa perspectiva estética, aí está ligada à linguagem, está ligada à forma como este processo ele é desenvolvido ao longo do processo de ensino do aluno. O tópico 6, ensinar exige corporificação das palavras pelo exemplo. Paulo Freire, ele rechaça aquela coisa do faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E ele diz, o professor educa pelo exemplo. O educador, ele não precisa apenas de pensar certo e de saber certo, mas ele precisa também de fazer certo. Lá no item 7, Paulo Freire vai dizer, ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. O que é novo não pode ser discriminado apenas por ser novo. Deve ser rejeitado todo tipo de prática preconceituosa no processo de ensino e de aprendizagem, seja preconceito de raça, de gênero, de classe, de cor ou qualquer outro tipo de preconceito que negue a democracia. Isso deve ser ensinado em sala de aula e deve ser praticado dioturnamente. O tópico 8 vai dizer que ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. A prática crítica envolve o movimento dinâmico e dialético entre o fazer e entre o refletir, que é o pensar sobre o que foi feito. Portanto, aqui deve haver uma reflexão sobre a prática e sobre a curiosidade ingênua. Essa palavra vai aparecer muitas e muitas vezes. Para se entender assim, que essa curiosidade ingênua ela deve se tornar uma curiosidade científica ou uma curiosidade epistemológica, que mais uma vez guarda esse conceito. A curiosidade epistemológica é aquela curiosidade, são aquelas indagações, aquelas perguntas que se fazem a partir dos métodos. O tópico 9 vai dizer, ensinar exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Os educadores devem assumir ou se assumir como seres sociais históricos que estão imersos dentro de uma cultura e eles também compreendem os educandos dessa maneira. Por isso, o professor ele deve reconhecer o que da sua prática de ensino está relacionado, está alicerçado à cultura e o que está alicerçado e relacionado aos saberes científicos. Isso aí é o que Paulo Freire vai chamar de uma honestidade intelectual. E ensinar não pode estar a serviço da destruição cultural, nem de quem ensina e nem daquele que é ensinado. Pelo contrário, o ensino deve fortalecer o respeito às identidades culturais expressadas pelos alunos, ok? Passando agora para o capítulo 2 da pedagogia da autonomia, ensinar não é transferir conhecimento.
Aqui Paulo Freire vai refletir, ou vai nos levar a refletir, sobre o que significa de fato ensinar, sobre quais as nuances e as reflexões postas nesse processo. O primeiro tópico aqui que Paulo Freire coloca é que ensinar exige conhecimento do inacabamento, né? O professor ele precisa entender que o ser humano, e por conseguinte o conhecimento que ele abarca, ele não é completo. A invenção da existência a partir dos materiais que a vida oferece levou as pessoas a criarem um espaço onde se aprende, onde se resiste, né? E esse espaço é chamado de suporte. E lançando mão desse ferramentário, né, que Paulo Freire chama de suporte, no tempo e no espaço, é que o ser humano constrói seu conhecimento e constrói a sua cultura. Como o tempo ele não é dado todo de uma vez, né, ele se desenvolve na história, né, então ensinar exige a consciência do inacabamento, né, todo o tempo, né, ele é inacabado, todo conhecimento ele é inacabado, porque o conhecimento está ligado ao tempo no qual nós existimos, ao tempo da nossa existência. Então, para Paulo Freire, ensinar exige a consciência do inacabamento do conhecimento, porque ele está ligado ao tempo e ao espaço. Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado. Aqui Paulo Freire traz o conceito de condicionamento, né? Nós construímos os nossos conhecimentos e nós nos construímos, né, a partir de uma série de condicionantes, sejam eles sociais, sejam eles genéticos, sejam eles culturais e uma outra miríade de condicionantes. Por isso, ensinar exige que nós compreendamos que nós somos seres perspassados por essas vicissitudes que condicionam os nossos processos de aprendizagem. No tópico 3, Paulo Freire vai dizer: ensinar exige respeito à autonomia do educando. Aqui é a centralidade desse livro, né? O respeito à autonomia e à dignidade do outro é obrigatório, né? Quando acontece esse tipo de desvio ético, há o que nós chamamos de transgressão. A autonomia, a capacidade de pensar sozinho, a capacidade de fazer por si só, a liberdade é inerente à própria essência do ser humano. E se nós desrespeitamos a autonomia, nós estamos desrespeitando a essência do ser humano e nós já quebramos o pressuposto do processo educativo, que é o pressuposto ético. E o professor faz isso quando ele, por exemplo, vai dizer Paulo Freire, quando ele ironiza, por exemplo, o aluno, mandando que ele se ponha no lugar. Quando o professor desrespeita a curiosidade do aluno, ou quando o professor ele não respeita o gosto estético, ou não respeita a curiosidade do aluno. Grava isso, porque isso é o ponto central desse livro e é o que é mais cobrado nos concursos. Ou seja, no professor autoritário, ele acaba com a liberdade que é inerente à própria essência do ser humano e que é inerente à própria essência do aluno, por conseguinte. Isso, né, faz com que o professor ele não confira algo que é direito do aluno, que é a sua autonomia. No tópico 4 vai dizer: ensinar exige bom senso. É preciso ter bom senso e ética a todo momento no processo de ensino. E deve ser levado em conta principalmente durante a tomada de decisão, já que é preciso sempre respeitar a autonomia, a dignidade e a identidade do aluno no seu processo de ensino e de aprendizagem.
No tópico 5, Paulo Freire vai dizer: ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores. Aqui Paulo Freire vai deixar muito claro que o professor precisa saber lidar com as diferenças e desenvolver o que Paulo Freire chama de amorosidade aos educandos. E ele também deve entender, segundo Paulo Freire, que a luta pelos direitos é um momento muito importante, né, no processo de ensino e de aprendizagem. Não é algo de fora, é algo que faz parte de todo o processo educativo do aluno. No tópico 6 vai dizer: ensinar exige apreensão da realidade. O ser humano, né, são os únicos capazes de aprender. E por isso, essa capacidade, né, nos permite construir, reconstruir, nos permite transformar e mudar os conhecimentos que nós adquirimos. E é isso que de fato nos torna humano. Para Paulo Freire, toda prática educativa demanda a existência de sujeitos, um que ensinando aprende e outro que aprendendo ensina. Daí que tem um cunho gnosológico, né? A existência dos conteúdos a serem ensinados envolve o uso de métodos, de técnicas, implica objetivos, implica utopias, implica ideias. No tópico 7, Paulo Freire vai dizer que ensinar exige alegria e esperança. É interessante, né, que a esperança aqui significa uma perspectiva positiva em relação ao processo que está sendo desenvolvido. Um professor não deve chegar na sala ao aluno e dizer: esse não aprende, esse não pode aprender. Não. Ensinar exige esperança. A esperança, ela faz parte da natureza humana e é uma condição indispensável da própria experiência histórica. Ensinar exige esperança porque ensinar exige a compreensão, o entendimento. Ensinar exige uma projeção positiva daquele processo que o aluno está desenvolvendo. Lá no tópico 8 vai dizer que ensinar exige a convicção de que a mudança é possível. Somente se a gente tem esperança, a gente pode acreditar na mudança. O mundo não é, o mundo está sendo. Sendo assim, as pessoas, elas não são assim tão completamente condicionadas pelo mundo. Mas as pessoas, neste processo de vir a ser da própria existência, elas podem transformar e elas podem mudar, sobretudo superando os processos de opressão e de exclusão social. Lá no item 9, Paulo Freire vai dizer: ensinar exige curiosidade. A curiosidade, né, sem ela um educador não pode aprender e o educador também não pode ensinar. Por isso que é preciso estimular a pergunta, a reflexão, pensar o que se pretende fazendo aquela pergunta, né? Quais são as perguntas e as respostas que não foram feitas ainda sobre aquele objeto de análise. Os alunos e os professores devem ter uma postura sempre aberta, curiosa e indagadora, não uma postura passiva diante da realidade. E por último, agora, não menos importante, o capítulo 3 da Pedagogia da Autonomia, que vai nos dizer que ensinar é uma especificidade humana. Aqui dizer que ensinar é uma especificidade humana também implica em dizer que ensinar nos humaniza, ensinar nos torna mais humanos. No tópico 1 vai dizer que ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade. A segurança de um professor, ela está alicerçada na sua competência profissional.
Um professor que não se leva a sério, que não estuda, que não se esforça para estar à altura da tarefa que desempenha, não apresenta competências para coordenar atividades exigidas na sala de aula. A incompetência profissional é que desqualifica a autoridade docente em sala de aula. No tópico 2, Paulo Freire vai dizer que ensinar exige comprometimento. Paulo Freire vai dizer assim claramente: não há como, não é possível exercer atividade de magistério como se fosse algo sem importância. O professor precisa se pôr na frente dos alunos e revelar sua intencionalidade educativa. Isso vai criar nos alunos uma afeição, o que é muito, muito importante no processo e no próprio desempenho profissional. A aproximação entre educador e educando, ela deve ser uma das preocupações centrais, vai dizer Paulo Freire. Porém, o professor ele não deve perguntar diretamente o que pensam de si. Ele deve fazer uma leitura das atividades, das relações, de todo o conhecimento desenvolvido na sala de aula. No tópico 3 vai dizer: ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. A educação é uma maneira de transformar o mundo. Não se ensina para que as coisas fiquem tal como estão. Não é função da escola a manutenção do status quo. Pelo contrário, a função da escola é a transformação da realidade, é a intervenção, é a mudança da sociedade, sobretudo na perspectiva freiriana, no objetivo de superação das desigualdades. Ensinar exige liberdade e autoridade. Esse é o tópico 4. Há uma linha muito fina, que separa a liberdade saudável e a que viola a autoridade. Por isso, o educador tem que saber estabelecer o limite. Quanto maior for a criticidade da liberdade, mais necessário, ou maior autoridade vai ter o professor em uma sala de aula. É a partir do momento em que o professor compreende essa relação, ou o ponto de equilíbrio entre a liberdade e a autoridade na relação com o aluno em sala de aula, é que ele desenvolve uma relação saudável com os seus educandos. No tópico 5, vai dizer Paulo Freire: ensinar exige tomada consciente de decisões. Como a gente falou anteriormente, a educação é uma ciência, e como ciência ela é uma forma de intervenção do mundo. Essa intervenção, ela não tem nenhuma restrição. Por isso, ela deve ser vista como um fator que propõe mudanças radicais na sociedade. Porém, essas mudanças, elas são tomadas a partir da consciência crítica e da reflexão científica relacionada à realidade. No tópico 6 vai dizer: ensinar exige saber escutar. Somente quem escuta com paciência, com criticidade o outro, é capaz de fato de dialogar e de falar com ele. Mesmo que em certas condições o docente ou o professor ele precise de tomar a fala para si, ele tem que aprender a escutar para falar. Sem a escuta não existe fala efetiva, vai nos dizer Paulo Freire. Tópico 7. Ensinar exige reconhecer que a educação
é uma ideologia. A ideologia tem a ver com a ocultação da verdade dos fatos. A educação, da forma como está, ela não é natural. Ela é fruto de um processo histórico. E esse processo histórico é guiado por um conjunto de ideias, de pressupostos, de intenção, que muitas e muitas vezes não estão explícitas no processo de construção histórico. Isso significa dizer que a educação ela é uma ideologia, né? E compreendida a educação como ideologia, nós também vamos chegar à conclusão de que a ideologia dos dominantes é que permeia hegemonicamente o processo educativo e as instituições educacionais, e que nós também podemos construir a partir desses pressupostos novas ideologias que poderão ocasionar de fato mudanças significativas no próprio processo educativo e nas instituições educativas. O tópico 8 vai dizer: ensinar exige disponibilidade para o diálogo. O professor é essencialmente um profissional do diálogo. Para dialogar, ele tem que ter segurança. Para dialogar, ele tem que ter firmeza. Não firmeza em relação aos alunos, mas firmeza do seu papel social, firmeza em relação aos seus conhecimentos. Tudo isso proporciona ao professor uma abertura, uma disponibilidade, uma curiosidade e uma generosidade no processo de ensino e de aprendizagem. No tópico 9 vai dizer: ensinar exige querer bem aos educandos. Aqui, querer bem aos educandos significa compreender a sua função social como educador. Educadores são seres de transformação, e transformação positiva, e transformação para o bem de cada educando. Espero que você tenha gostado aqui da nossa aula sobre o livro Pedagogia da Autonomia. Aquele abraço, fica com Deus e até!